Graça e paz de Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui convosco mais uma vez, agora gravando as aulas da Escola Bíblica Dominical de Adultos. E o tema deste trimestre está na nossa revista, que é a obra da salvação. A obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E o tema desta primeira lição é uma promessa de salvação. E antes de começar, eu gostaria de ler. Essa é a nossa declaração de fé. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu gostaria de ler aquilo que está registrado aqui, como fazendo parte da nossa fé, sobre a salvação, que está no capítulo 10, que diz assim, ó: cremos, professamos e ensinamos, que é o que a gente vai fazer esse trimestre, ok? Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, procedidos do perdão divino. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso está lá em Atos, capítulo 10, versículo 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus, por meio de Cristo. Aí em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então o tema desta primeira lição é uma promessa de salvação. Glória a Deus por isso. E o texto áureo que nós vamos ler, ele é a primeira promessa registrada na Bíblia para a salvação do homem, de toda a humanidade. E isso é maravilhoso para nós. Olha que coisa maravilhosa. E diz assim, Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo todos os seres humanos. Glória a Deus. Então, nessa lição, nós temos aqui 3 objetivos. Primeiro, apresentar o conceito bíblico da salvação, mostrar a importância da doutrina da salvação e saber que a salvação ela foi prometida no Éden. Aqui no quadro, eu já deixei escrito, ó, criação, queda e redenção. O que é isso? Isso é aquilo que nós chamamos de tríade. Tríade bíblica. São os conceitos bíblicos fundamentais que todo crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo tem que ter no seu coração, na sua mente. Porque todos os ataques de Satanás são para destruir a doutrina da criação, para destruir a doutrina da queda e a doutrina da redenção. E existe algo que está sendo muito visto no meio dos nossos jovens, dos anciãos, no meio de pessoas que até conheceram o amor de Cristo, mas estão se desviando da presença do Senhor por causa de uma heresia
que está se difundindo muito no nosso tempo, que ela vem sendo trazida lá da época dos pensadores gregos, está ganhando força, e existem ensinadores que se dizem ensinar a palavra, que estão ensinando essa doutrina errada. A criação foi algo que se deu no passado. A queda do homem, que nos faz nascer com uma natureza pecaminosa, ocorreu no passado. Porém, a redenção de Jesus Cristo, ela ainda ocorrerá em sua plenitude. Mas você diz assim, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Não foi lá que teve a redenção? Não foi lá a redenção. Lá foi onde se começou a redenção. E todos aqueles que creem pela fé são salvos. Então eu criei em Jesus Cristo, entreguei minha vida a Jesus, alcancei a salvação. Aí amanhã eu peco, me desvio, saio da presença do Senhor e por um acaso, por um acaso não existe, né? Mas acontece alguma coisa e eu morro, estando longe da presença de Deus, estando desviado, eu vou ter sido salvo? Não, eu perco a minha salvação. Então, quando que a minha salvação vai ser garantida? Só tem duas formas. Primeira, quando eu morrer em Cristo, morrer sendo fiel a Cristo, ou quando eu for arrebatado por Cristo. Quando eu for arrebatado para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, nós temos aqui, a cruz foi o início do processo de salvação, que ele se finda quando eu morro em Cristo ou quando eu sou arrebatado vivo, ok? Então é algo que vai acontecer, e a fé diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que vai acontecer do amanhã. E a heresia que está sendo ensinada no nosso meio, entre os cristãos, e até mesmo é o que o mundo prega, é que não haverá amanhã. Eu tenho que viver minha vida hoje. Tudo que eu tenho que fazer é hoje. Mas sabe qual é o problema disso? Preste atenção. Estão usando o eu fazer hoje de forma errada, porque a Bíblia diz assim: não deixe de fazer um bem hoje para fazer amanhã. Ou seja, não, se você tem a chance de fazer o bem hoje, não deixe para fazê-lo amanhã. Então você tem a opção de fazer o bem a uma pessoa hoje, de pregar o evangelho hoje, de orar mais hoje, de jejuar hoje, de se aprofundar na palavra de Deus hoje. E o amanhã ele existe. O que Deus está ensinando é: não deixe para fazer amanhã o bem que você pode fazer hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Porém, quando eu falo que o amanhã não existe, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque o amanhã pertence a Deus, diz a Bíblia. Se o amanhã pertence a Deus e eu falo que não existe, então eu estou dizendo que Deus é mentiroso, que a palavra de Deus é mentirosa. Então eu não posso pegar a palavra de Deus e aplicar de acordo com a minha vontade. Porque Jesus Cristo diz assim: se por um acaso eu não fazer, se eu não pregar, se eu não glorificar, se eu não fazer o bem, Ele pode levantar até as pedras para clamarem. Ele faz milagres e faz impossível. Então nós temos que tomar cuidado com expressões, com frases, com falsos ensinos e doutrinas que entram no nosso meio. E esse, por exemplo, de não haverá amanhã, a nossa redenção se completa no amanhã. A nossa esperança, que é o amanhã, é Jesus Cristo, diz a palavra. E se eu disser que não há amanhã, quer dizer que não há redenção. Quer dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão. Então temos que tomar cuidado, porque isso é uma doutrina que vem lá muito antigo dos gregos. Paulo combateu isso quando estava lá em Atenas. É aquela doutrina lá dos epicureus, dos estoicos, que querem desfrutar, fazer o melhor nesta vida, porque não haverá amanhã. O ensino dos epicureus, dos estoicos, é buscar o prazer, buscar o bem, buscar fazer tudo que você tem para fazer nessa vida, porque não haverá amanhã. Então temos que tomar cuidado, e Paulo disse isso também para Coríntios. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós comamos,
bebemos e morramos, porque não haverá amanhã. Mas o amanhã é a nossa esperança, o amanhã é a vinda de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo, ele ataca a doutrina da criação, ele ataca a doutrina da queda e a doutrina da redenção. Então nós temos que estar preparados para defender a nossa fé. Quando ele vier como um anjo de luz, com heresias no meio de ensinos que são bíblicos, nós temos que ter o conhecimento para discernir as heresias que estão no meio do discurso bíblico. Lembra dos amigos de Jó? Começaram a proferir grandes ensinamentos sobre Deus, sobre salvação, sobre pecado. Porém, enquanto eles estavam falando, algumas expressões que eles usaram foram repreendidas por Deus. Chegaram a Deus de forma abominável. Tanto que Deus mandou Jó oferecer sacrifícios e orar por eles, que eles se arrependessem, que senão a ira de Deus iria sobre eles. Então o diabo faz isso. Ele pega a palavra de Deus, lembra da tentação de Jesus no deserto? Ele pega a palavra e coloca pequenas distorções. Foi assim no Éden. Coloca pequenas distorções para confundir aqueles que não têm a firmeza, o fundamento da palavra de Deus em sua vida. Então são os três principais áreas, doutrinas, áreas de conhecimento que o diabo ataca para tentar nos desviar. E hoje muitos jovens, quando começam a estudar, faculdade, trabalho, estão se desviando, porque o que entrou na mente deles é: não haverá amanhã, então eu tenho que viver essa vida agora. Eu tenho que aproveitar a vida agora. E Jesus Cristo não é para agora. Olha que interessante, ó. A nossa redenção completa não é para agora. Paulo fala assim: aqueles que querem Jesus Cristo somente para agora, somente para esta vida, são os mais miseráveis de todas as criaturas. Então, Jesus Cristo, ele entra na nossa vida para fazer um processo de transformação, nos aperfeiçoando para o amanhã. E eu creio que amanhã estarei com Cristo, com Deus, e viverei eternamente com Ele pela fé. E tudo isso por quê? Por causa de uma promessa que começou lá no Éden. Lembra? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e os seres humanos. Existe uma inimizade e o diabo está atacando essas três áreas para nos confundir. E ele diz, né? Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, Jesus Cristo, vai ferir Satanás. E a serpente te ferirás o calcanhar. Ou seja, ele quer ferir a palavra, os conceitos. Preste atenção, quando se fere a cabeça, quando se esmaga a cabeça, a pessoa morre. Agora, se você esmagar o pé de uma pessoa, se você até mesmo cortar o pé, cortar o calcanhar, cortar uma parte da perna, cortar a perna inteira, ela continua viva. Olha que coisa maravilhosa. Deus está nos mostrando nessa promessa que a serpente vai ferir o corpo de Cristo. E vai ferir aonde? Lá no pé, lá no calcanhar. E como que se fere o corpo? Ferindo a doutrina. Porque a doutrina é a palavra de Deus que traz vida ao corpo. Só que Satanás não vai conseguir tirar a vida do corpo. Ele vai ferir o pé. Ou seja, é a doutrina de Satanás, dos demônios, ensinamento de homens, que se misturam junto com a palavra de Deus já há milhares de anos, que vem sendo criadas seitas, heresias e coisas terríveis. Então, nós vemos que o diabo ataca da mesma forma. Ele quer se misturar com a palavra de Deus para nos desviar, mesmo que seja só um pouquinho, para ele já é suficiente para nos tirar da sã doutrina, do verdadeiro caminho do Senhor. Só que Deus nos promete, Ele faz uma promessa, que a semente da mulher de Jesus Cristo vai esmagar, vai acabar com a serpente. Nós podemos até ser feridos, mas nós vamos continuar vitoriosos, porque existe uma promessa, a promessa da vitória. E olha que coisa maravilhosa, preste atenção nisso. Lá em Apocalipse diz assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
Aí tem outro texto que fala assim: o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quando o cordeiro é sacrificado, o sangue é derramado. Aí olha que interessante, isso aconteceu lá no começo, antes da criação, aconteceu na criação, porque desde a fundação do mundo, o cordeiro foi sacrificado. Isso vem ocorrendo durante todo o Antigo Testamento. Aí lá, a revelação do Apocalipse para João é que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, ou seja, a vitória já está decretada antes da fundação do mundo. E Deus só vem confirmar essa vitória ao longo da história da humanidade. Ele diz: esta te ferirá a cabeça. É a vitória da igreja que está decretada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, uma promessa de salvação é o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E o que eu gostaria com vocês agora é de nós aprofundarmos um pouco esse ensino para que possamos, fixar aquilo que Deus tem para a nossa vida através desses ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus. Então vamos agora nos aprofundar um pouco mais e entender por quê. Porque existe alguns conceitos, como eu falei, fundamentais, que precisam estar na nossa mente. E o tema desse trimestre, ele está trabalhando sobre a redenção. Mas para eu compreender a redenção, eu tenho que entender como que se deu a queda. E a queda ocorreu lá na criação. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que nós temos que estar muito bem fundamentados neste ensino e nesta doutrina. Aí algumas pessoas podem até falar: mas de novo vamos falar sobre Jesus, sobre sacrifício? Sim, porque o diabo está atacando essas áreas. E a redenção, a área chamada redenção, essa doutrina bíblica, que quando nós temos ela fundamentada, correta, quando ela é sã, ela traz saúde para a nossa alma e vida eterna para nós. Ok? Então nós primeiramente, vamos fazer um desenho para entender como que o pecado age nas nossas vidas. Um desenho bem simples e bem básico. Age de 3 formas. Primeiro, ele corta a nossa comunhão. Ou seja, aqui ó, pecado faz a gente perder a comunhão com Deus. O pecado faz a gente perder a comunhão com Deus, ok? Outra coisa que ele faz, ele desperta a ira de Deus. Olha que coisa terrível. Ele desperta a ira de Deus. E isso, depois nós vamos ler alguns textos só para fixar. E o pecado também, ele age em nós através da culpa. Existe um sentimento dentro do homem que quando ele peca, ele se sente culpado, sendo cristão ou não. E essa culpa gera medo. Então, culpa e medo. Ok? Então, esse pecado, ele é uma parede de separação que nos faz perder a comunhão com Deus. Então, existe um texto que está em Isaías 59, 2. Ó, Isaías 59, 2, que nós vamos ler em Efésios 2, 14. 2. Eu vou botar os textos aqui, depois a gente lê. Também aquilo que diz, o pecado faz despertar a ira de Deus, está lá em Gálatas 1,4. Gálatas 1,4. E aquilo que desperta a culpa, o medo em nós, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Então são 3 áreas, 3 ações do pecado sobre as nossas vidas. Então vamos lá para Isaías 59, 2. Isaías 59, 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que
vos não ouça. Ou seja, eu estou falando com Deus, estou me dirigindo, estou orando, porém se eu estiver em pecado, se eu estiver em iniquidade, sabe o que vai acontecer? Deus não vai nos ouvir. Ele fala que ele vai encobrir o seu rosto e não vai nos ouvir. O pecado é uma separação. Olha que coisa terrível. Lá em Efésios 2,14. Efésios 2,14 diz assim, ó. Preste atenção. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então o pecado é uma parede de separação que nos faz perder a comunhão com Deus. Eu oro e Ele não me ouve, por causa do pecado. O pecado desperta a ira de Deus. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 1, 4. Gálatas 1, 4. Presta atenção, ele diz assim, ó. Gálatas 1, 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ou seja, Ele nos livra da ira de Deus, do presente século, e vai nos livrar da ira futura, ou seja, a redenção de Cristo. Porém, aqueles que estão no pecado, né, que estão pecando contra Deus, a ira de Deus vai vir neste presente século, né, vai sofrer o mal, e também sofrerá com a ira futura, aquela chamada em Apocalipse da ira do Cordeiro. Então o pecado faz nós perdermos a comunhão com Deus e desperta a ira de Deus. E o pecado traz culpa para nós. Lá em Romanos 6, 23, vamos lá? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Então quando eu peco, eu fico com sentimento de culpa. Por quê? A paga, aquilo que eu recebo por pecar é a morte. E a morte incomoda, a morte gera medo. O ser humano tem medo da morte, tem medo de morrer, tem medo de sofrer. E esse medo é a culpa que ele carrega por ter pecado, e muitas vezes ele não sabe disso. É por isso que você precisa pregar e ensinar, para que ele saiba que quando ele está triste, depressivo, está querendo tirar a própria vida, esse sentimento é gerado por causa da culpa, que vai gerando medo no seu interior e vai deprimindo ele. Mas a culpa é retirada quando nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos e o sangue de Jesus nos purifica. Olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Então entendemos o que é o pecado, o que o pecado faz. Faz perder a comunhão, desperta a ira de Deus e nos traz culpa e medo. Agora, vamos aqui fazer mais um desenhozinho. Mais uma vertente aqui de três itens, para nos dar assim um entendimento sobre salvação, ok? Então aqui é pecado, aqui vai ser salvação, aqui eu vou falar, ó, processo de salvação. Eu gostaria que você já fosse pensando numa resposta para uma pergunta. A pergunta é: o que é salvação? O que é salvação? Isso tem que estar muito claro no seu coração, para que o Satanás não venha confundir as doutrinas básicas da nossa fé, criação, queda e redenção. O que é salvação? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta, mas pense: o que é salvação? Se por um acaso você for dar essa aula, faça essa pergunta para os seus alunos, mas peça para eles escreverem no papel, cada um escreva o que eles acham que é salvação. Porque se um começar a responder e o outro for responder, um vai ser influenciado pelo outro, vai ser gerado um preconceito nele, ele vai usar as palavras proferidas anteriormente para dar a sua resposta, pois muitas vezes quando não se tem uma resposta certa, quando não se tem um fundamento, você usa o fundamento do outro. Então, peça para eles escreverem, depois leia o que cada um escreveu, eles não precisam botar nome. Leia
Ó, salvação é isso, salvação é isso. E depois você dá a resposta que eles nunca mais vão esquecer em suas vidas. Ok? Então nós temos esse processo chamado de salvação, que ele envolve 3 itens, ó. Um chamado de passado, ok? Outro chamado de presente e o outro chamado de futuro. Tá? O processo de salvação, ele se envolve assim. Então, esse processo, ele gera em nós, olha que coisa maravilhosa. Ele gera em nós esperança. Esperança da vida eterna. Essa vida eterna você não tem hoje. Hoje você tem a promessa. Mas é no futuro, é no amanhã que ela vai se confirmar. Por isso que é a esperança. Por isso que eu não posso aceitar aqueles que dizem que não existe amanhã. Mesmo que seja para uma boa causa de fazer o bem hoje. É errado. O amanhã existe, o amanhã é a nossa esperança. E João nos ensina que a nossa esperança é Jesus Cristo. Então se eu falar que não existe amanhã, quer dizer que não existe a esperança da salvação das nossas almas. Ok? São pequenas distorções teológicas que podem levar a pessoa a perder a salvação. Também, o que esse processo de salvação gera em nós? Primeiro, a esperança da vida eterna. Segundo, a antecipação. Antecipação do reino de Deus. Antecipação do reino de Deus. Gera a esperança da vida eterna e a antecipação. Por quê? Porque eu já posso viver hoje um pouquinho daquilo que existe lá na eternidade. Daquilo que ainda eu vou receber de forma plena, em sua plenitude. Hoje eu já posso comer a cerejinha do bolo, eu já posso experimentar os dons espirituais, a cura divina, o poder de Deus, a profecia. Eu posso ouvir Deus falando, eu posso sentir a presença e a glória de Deus na minha vida. Ok? Por quê? Porque isso é uma antecipação daquilo que nos espera, o futuro, o amanhã. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. E nós temos que entender que esse processo de salvação, ele se dá com 2 vertentes. Veja bem, a nossa salvação, ela é expressa num símbolo. Creio que todos conhecem esse símbolo. Isso é uma cruz. Né? É uma cruz. Não desenhei errado não. Isso é uma cruz. E a nossa esperança é uma cruz vazia, sem ninguém lá, porque Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. A cruz ficou vazia. O túmulo de Cristo está vazio. Então a nossa salvação, ela tem uma imagem, tem um símbolo. Esse símbolo é algo que aponta para alguma coisa. É a cruz de Cristo. Lembra da serpente levantada no deserto por Moisés? Que em João 3 Jesus ensina a Nicodemos que aquele símbolo da serpente levantada no madeiro era símbolo, representava a forma pela qual ele iria morrer para trazer a salvação para a humanidade. Então a cruz vazia é o símbolo da vitória, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ok? E a cruz, ela tem 2 traves. E uma trave vem na vertical e a outra na horizontal. Vertical, aquilo que vem de cima, aquilo que vem de Deus. Então, o que Deus providenciou para nós aqui na vertical? A morte, a ressurreição de Cristo e a ascensão. A ascensão de Cristo. Ele foi assunto ao céu, está lá à direita de Deus Pai. E ele vai sair para se encontrar com a sua igreja nos ares. Então Deus providenciou a única solução para o problema da humanidade, que é o pecado, que fez perder a comunhão com Deus, despertou a ira de Deus e trouxe culpa e medo para o homem. Deus providenciou, olha, a vertical veio de cima para baixo, através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Porém, existe uma parte que cabe a nós, é a contrapartida daquilo que Deus fez. Né? Deus fez, mas nós também temos que fazer. O que nós temos que fazer? Olha que interessante, ó.
nós temos que ter arrependimento. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que ter fé. Fé em Jesus Cristo, fé na esperança, fé no amanhã. Lembra, a fé, a certeza daquilo que eu espero, das coisas que eu não vejo. Nós temos que ter arrependimento. Isso vem de nós. O homem tem que se arrepender. Nós temos que ter fé para alcançarmos a salvação, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então nós temos que ter fé, nós. Também nós temos algo que acontece em nós através do poder de Deus, que se chama regeneração. Porque eu posso me arrepender, eu posso crer que Cristo morreu na cruz por mim, mas eu posso não nascer de novo. Eu posso continuar sendo a mesma criatura, mesmo crendo que Jesus morreu e mesmo me arrependendo dos meus pecados. Então são atitudes que nós temos que ter para que o processo de salvação se complete em nossas vidas. Também um outro item chama-se santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Todo esse processo é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele vem nos ajudando, nos transformando, nos libertando. Só que eu preciso entrar com a minha parte, porque o Espírito Santo, ele não me possui. Ele coopera comigo, ele coopera com você, ele não faz uma possessão, ele não tira os nossos sentimentos, ele não faz a gente perder os sentidos e o controle, não. Ele atua de uma forma de cooperação, por isso que Paulo fala que ele é o nosso cooperador, o nosso ajudador, o consolador, o paráclito. Então, o processo de salvação começa vindo de cima e exige uma contrapartida do ser humano. Deus providenciou a morte do seu filho, ressuscitou pelo seu poder e fez subir ao céu. Aí nós precisamos nos arrepender, ter fé em Cristo, sermos nova criatura e sermos santos na presença de Deus, para que a salvação se complete. Por isso que eu disse no começo, a nossa redenção é futura. Ela ainda vai ser feita de forma plena quando nós morremos em Cristo ou quando nós somos arrebatados por Ele. Aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo. O que é salvação? E é fácil essa resposta. Eu vou colocar aqui, vou fazer um quadrinho aqui no meio. Então vamos lá. O que é salvação? O que é salvação? É fácil. Salvação é uma pessoa. Opa! Se você fizer esse teste com os seus alunos, você vai ver que eles vão escrever muita coisa. Tem até corinhos, né? Você sabe o que é salvação? É sentir uma grande alegria. E assim vai. Só que salvação é uma pessoa. E essa pessoa, como toda pessoa, ela tem um nome. E o nome dessa pessoa é Yeshua, Jesus. Ou Yeshua Yamashia, Jesus Cristo. Jesus. Então o que é salvação? Salvação é uma pessoa. O que é salvação? Salvação é Jesus Cristo. Para ficar fácil. Então aí, se salvação é a pessoa de Jesus Cristo, se salvação é Jesus Cristo, nada mais que exista nessa terra que eu possa fazer vai me trazer salvação. Porque salvação é Jesus Cristo. Pronto, seus alunos nunca mais vão esquecer sobre isso. Salvação é Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Ok? Então agora, por favor, entendem? Salvação no passado, presente e futuro. Passado por quê? Começou há 2000 anos atrás, né? O desfecho. Porque o escritor aos Hebreus nos ensina que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Então não estava claro. Foi preciso resplandecer a luz no meio das trevas para que se pudesse enxergar claramente. Ou seja, revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento, completando o Velho. Então, há 2000 anos atrás, a nossa redenção, a salvação começou na cruz do Calvário.
quando Jesus entrega a sua vida, morre e ressuscita. Ela está presente hoje quando eu entrego minha vida a Jesus e o Espírito Santo vem me aperfeiçoar. Então a salvação é passado, a salvação é presente, porém ela vai se completar no futuro. Então é um processo que iniciou lá atrás, ele vem correndo ao longo da história da humanidade e ele vai se completar no amanhã. Por isso que existe sim o amanhã, aleluia. Glória a Deus, ok? Então, depois disso nós vamos entender que existem doutrinas bíblicas que dão suporte para essa salvação no passado, para essa salvação no presente e no futuro, ok? E nós vamos estudar. Mas antes de nós estudarmos isso, eu gostaria agora de fazer um outro desenho para nós entendermos algo que acontece, ok? Se você entender esse funcionamento, quando você for estudar a Bíblia, for ler, vai ficar muito mais fácil você compreender as Escrituras. Porque você vai ter um parâmetro, vai ter um norte, algo que vai te ajudar a decifrar o que está acontecendo, ok? Então, ó, eu vou desenhar aqui uma linha do tempo, ok? Então, ó, por exemplo, aqui é o fim, vou chamar aqui de fim. Vocês me perdoem, porque eu estou tendo que virar de costas para escrever no quadro. Não é por falta de educação, é que eu não consigo escrever de costas. Então eu tenho que virar de frente para o quadro para escrever, ok? E em qualquer sala de aula normal é assim. Então, eu tenho aqui o fim. Eu tenho aqui, ó, esse período aqui eu vou chamar de Gênesis 1. Aqui eu vou chamar de Gênesis 3. Esse período aqui eu vou chamar de Êxodo e Levítico, já explico por quê. Esse período aqui eu vou chamar de Mateus, ok? Então preste atenção, preste atenção. E aqui eu vou chamar de Apocalipse. Gênesis 1 começa aqui, porém existe um período antes. Deixa eu até tirar esse marco aqui, porque ele não tem princípio, né? Então esse aqui é antes, ó, antes da fundação do mundo, ok? Aí começa, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 3:15, a promessa de salvação. Então o que eu gostaria que vocês vissem? Existe um texto que diz que o animal, o cordeiro, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, já houve um derramamento de sangue no coração de Deus. Antes. Aí lá, Gênesis 1 começa a criação, em Gênesis 3 o homem peca, e Deus faz a promessa. Faz a promessa de uma salvação perfeita. Porém, Deus ali levanta um paliativo. Algo que está substituindo aquilo que é perfeito. Porque no início aqui, ó, no início, ele projetou o que era perfeito para o homem. Aí o homem pecou, ele derrama o sangue do animal lá no Éden, lá no jardim, e cobre Adão e Eva com as vestes do animal. Ou seja, houve derramamento de sangue. Então aqui, ó, já começa. Algo que iria apontar para o que iria acontecer lá na frente. Aí vem aqui em Êxodo, Levítico, Moisés, a lei, né, os levitas, o culto levítico. Aqui Deus determina que animais fossem sacrificados para que os pecados fossem cobertos, assim como foi com Adão e Eva. Tudo isso apontando para o que iria acontecer aqui em Mateus. Por que Mateus? Eu estou usando Mateus porque é o primeiro evangelho colocado em ordem ali na Bíblia, né? Mas, se eu pegar qualquer um dos evangelhos, nós vamos ver lá a crucificação de Cristo. Então, estou pondo Mateus como marco, divisão entre o Antigo e Novo Testamento. Então, aqui, ó, acontece, vamos botar de azul, né? Ó, vou fazer até assim bonitinho, ó. Aqui acontece o cumprimento desta profecia. Aqui acontece o cumprimento desta profecia. Aqui acontece o cumprimento da profecia feita antes da fundação. A outra foi feita desde a fundação, ali, ó, no Éden. Outras
ao longo da história, até chegar no sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 9, 28, depois você lê esse texto. O sacrifício feito única vez, perfeito, poderoso para nos salvar. Aí eu botei Apocalipse por quê? Lembra que eu falei que a redenção vai ser plena, vai alcançar a plenitude, ou quando nós morremos, ou quando nós fomos arrebatados. Por isso que eu botei Apocalipse. E depois nós temos o fim de todas as coisas. Então quando você estiver lendo a Bíblia, estiver estudando, preste atenção nisso. Tudo que acontece, né, neste período de tempo aqui, ó, que eu vou chamar de Antigo Testamento, ok? Antigo Testamento está apontando para Jesus Cristo no Novo. Porém, enquanto eles viviam aqui nesse período do Antigo Testamento, eles não viam esse sacrifício. Eles olhavam para trás. Olha que interessante. Ó, Adão e Eva pecaram. Eles tiveram que olhar para trás, para o sacrifício feito antes da fundação do mundo, para alcançar a redenção. Deus, quando sacrifica o animal no Éden, está apontando para aquele que foi sacrificado antes da fundação. Quando é instituído ali os sacrifícios, a lei cerimonial, Levítico, Moisés, eles faziam isso olhando para o passado, olhando para o que aconteceu em Gênesis 3, que já tinha uma promessa, estava profetizado antes da fundação do mundo. Então, todos que viveram até Mateus, eles olhavam para trás, olhavam para o sacrifício que foi feito ali por Moisés, os levitas, para que eles pudessem ter a sua redenção. Até que chegou um ponto que os profetas foram levantados por Deus para falarem, para lembrarem eles da promessa de Gênesis 3, que eles têm que olhar para a frente, que eles têm que ver o amanhã. Porque é no amanhã que nós receberemos a plenitude da nossa vitória. Então, ó, a semente da mulher vai trazer a vitória esmagando a cabeça da serpente. Então tudo isso aqui aponta para frente, mas eles olhavam para trás. Olha que interessante. O segredo não é só olhar para trás, nem só olhar para frente. O segredo é olhar para trás e para frente. Por isso que Deus deixa registrado erros de homens como Davi na Bíblia, para eu olhar para trás e aprender e não cometer o mesmo erro. Ok? Então, Jesus Cristo foi sacrificado. Este período de Jesus até o arrebatamento da igreja, estamos nós, que ainda estamos vivos, porque Jesus não voltou para nos buscar, aleluia. Então estamos nós. O que nós fazemos? Nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz. Olha a lógica. Nós olhamos para a cruz, para o sacrifício perfeito. Porém, nossos olhos também estão postos para a frente, para o amanhã. E o que nos faz caminhar fortes, firmes, nos faz vencer o pecado, andar em espírito, é nós olharmos para trás, para o fundamento da nossa fé, porque tudo começou aqui, e olharmos para frente, para o amanhã que nos espera. O grande erro do povo de Deus, Israel, era que eles olhavam para trás, olhavam para os símbolos dos sacrifícios feitos, porém eles não olhavam para frente, porque olhar para o amanhã é o que gera temor nos nossos corações. Olhar para a promessa de Deus é que nos faz caminhar rumo ao alvo. Porque se eu não me preocupar com o amanhã, eu vou pecar hoje. Porque se o amanhã não existir, quer dizer que não existe ira vindoura. Não existe condenação eterna, não existe juízo. Porque muitos estão pecando, estão em corrupção, estão atolados no lamaçal do pecado. Veja os governantes da nossa nação, estão ali afundados na corrupção, porque eles não olham o amanhã.
Para eles não existe amanhã, não existe a ira de Deus, não existe juízo vindouro. Então eles fazem tudo que tem para fazer hoje, só que eles não fazem o bem, eles fazem o mal. Eles não olham para o amanhã. E mesmo que fizessem o bem, sem olhar para o amanhã, eles não teriam a salvação. Porque a fé é olhar para o amanhã e a salvação vem pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Se você olhar para o amanhã, para o arrebatamento da igreja, eu te garanto que antes de cometer qualquer pecado, você vai pensar muito. Eu não posso pecar porque Jesus pode voltar agora. Se eu pecar agora e morrer, eu perco a minha salvação. Você está olhando para o amanhã. Então, eles olhavam, o Antigo Testamento, eles olhavam para trás e não olhavam para o amanhã. E o segredo é você viver o presente, olhando para os ensinamentos, não vivendo no passado, mas você olhar para o que o passado nos ensina, para fortificar a sua fé hoje e fazer com que seus olhos fiquem fitos no amanhã de Deus. Aleluia. Ok? Então nós olhamos hoje para o sacrifício. Aí Jesus ensina o apóstolo Paulo na última ceia: bebei do meu sangue, deste cálice, comei do meu corpo, que é o pão. Fazei isso em memória de mim. Memória é olhar para trás. Ok, era o que eles faziam. Aí ele fala assim: mas anunciai a minha morte até que eu venha. Olhe para trás, faça memória do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez pela sua vida, de tudo que você aprende na Bíblia. Mas anunciai a sua morte, o seu sacrifício que foi feito lá atrás, até que ele venha até o amanhã. Ah, eu preciso ler esse texto. 1 Coríntios 11. Você ouve, né, talvez uma vez por mês, esse texto sendo lido, e tenho a consciência do poder dessas palavras. Olha que lindo. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Memória é olhar para trás, para o sacrifício. Aí ele fala assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice. Olha que lindo, agora vem o futuro. Anunciais, está no futuro essa palavra, anunciais, o verbo no futuro. Anunciais a morte do Senhor, até que venha, até que o amanhã chegue a nós, até que a nossa esperança no amanhã de Deus se concretize. Anunciai a sua morte, até que Ele venha. Futuro. Então eu olho para o passado fazendo memória daquilo que Deus fez pela minha vida, do seu grande amor, e tenho a obrigação de anunciar isso até que Ele venha, até o amanhã, até no futuro. Porém eu faço isso hoje. Então eu olho para o passado em memória do que Ele fez, com os olhos também fitos no amanhã, esperando que Ele venha. Eles se perdiam, se deixavam corromper, pecavam, porque eles sempre olhavam para trás e não tinham a esperança do amanhã. Era por isso que eles se contaminavam, se envolviam com os costumes dos povos ao seu redor. Por isso que eles se casavam com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. É por isso que eles adoravam outros falsos deuses, porque eles não estavam olhando para o amanhã. Para eles o amanhã não existia. Muito cuidado com isso. Isso aqui é maravilhoso, ó. Promessa de Deus antes da fundação, promessa de Deus desde a fundação, promessa de Deus no Antigo Testamento, promessa de Deus se cumprindo no Novo Testamento em Jesus Cristo. E é o cumprimento desta promessa nos faz olhar para o futuro, para o que Gênesis 3,15 estava dizendo: a cabeça da serpente será esmagada, que ela morrerá de uma vez por todas. O que é a serpente morrer? É ela ser lançada no lago de fogo e enxofre por todo o sempre. E nós vivemos eternamente com Deus. Salvação, isto é salvação. O que é salvação? É uma pessoa, é Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus.
ok? Então tudo isso que acontecia no Antigo Testamento era uma figura, era um tipo do que viria a acontecer no futuro, ok? Então aqui nós temos nossa salvação no passado, começa com a morte de Jesus, vem sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e vai ser plena, completa, quando nós tivermos os nossos corpos transformados, amém? Glória a Deus. Porém, ainda no Antigo Testamento, o conceito de salvação estava debaixo de uma tríade também. Ele tinha como conceito de eles escaparem dos inimigos. Escapar dos inimigos. Olha que interessante. Eles, para serem salvos, tinham que escapar do inimigo. Jesus Cristo vem nos dar autoridade sobre escorpiões, serpentes. Nos dá autoridade para expulsarmos o inimigo. Então no Antigo Testamento, a salvação, o conceito de salvação para eles, era eles escaparem do inimigo. No Novo Testamento, o conceito de salvação para nós é nós fazermos o inimigo correr de nós. É expulsar eles da nossa vida. Olha como Jesus Cristo transforma esse conceito de forma gloriosa para a sua igreja. Também tinha o conceito de libertação. Aqui não é escapar, é libertar da escravidão. Porque o pecado escraviza. Os sacrifícios que eram oferecidos na época da lei, eles não tiravam o pecado. O sangue dos animais cobria, assim como fez com o corpo de Adão. Cobre a nudez, cobre o pecado. Aí João Batista vem e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira. O sangue de Jesus não cobre, o sangue de Jesus tira o pecado. E ele é lançado no mar do esquecimento. Também um outro conceito de salvação no Antigo Testamento era quando eram estabelecidos as qualidades morais e espirituais para o povo. Quando o povo tinha uma conduta moral, espiritual, era sinônimo de que eles eram salvos. Então era escapar do inimigo, ser liberto da escravidão e ter uma posição, uma vida moral e espiritual. Esse é o conceito de salvação no Antigo Testamento, ok? Aí, o que eu gostaria agora, rapidamente, é de colocar algumas doutrinas. Tá? Eu não vou ler o texto, eu só vou citar, escrever eles aqui, porque nós não temos tempo. Senão essa aula vai ter umas 3, 4 horas de duração. Porque esse conceito de salvação é maravilhoso. Por isso que o inimigo tenta bater tanto. Porque são muitos ricos detalhes que nós temos que ter na nossa vida. Então, ó, preste atenção. Doutrinas, o que eu vou falar agora não é a doutrina da salvação. São doutrinas relacionadas com a salvação. Caminham juntas, ok? E é preciso ter esse entendimento. Lembra que a gente fez aquela questão do passado, presente e futuro? Então, ó, eu vou colocar aqui novamente, ó. Passado, ok? Vou colocar aqui presente. E o futuro eu vou escrever aqui, que vai ser algo lindo. Então vamos lá. Então, por exemplo, em relação ao passado, existe uma doutrina que se relaciona com a de salvação, chamada de doutrina do pecado, que no meio teológico se chama de amartiologia. E isso está lá em Romanos 3, 23. Se você tiver tempo, trabalhe isso com seus alunos, peça para cada um ler um texto e tal, fica mais fácil. Nós temos também a doutrina chamada de doutrina de expiação. Nas aulas, né, que se seguem no estudo desse trimestre, nós iremos entrar no detalhe de algumas dessas doutrinas, de expiação, propiciação e redenção. Aqui nós só vamos citar, para ter uma noção dessa abrangência, ok? A de expiação, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Nós temos também a doutrina da redenção. Lembra que eu falei aqui, redenção? Que o diabo ataca? Então nós temos aqui
redenção. A redenção nós temos Efésios 1:17. Efésios 1:17. Ou se você quiser passar isso de uma forma mais rápida na aula, achar interessante, imprima todos os textos numa folha e vá lendo eles para os alunos. Assim não perde aquele tempo folheando Bíblia e tal, vai mais rápido. Nós temos a doutrina da propiciação. Propiciação. Que tem um versículo-chave que está em Êxodo 32:30. Êxodo 32:30. Ok? Existem outras, mas vamos ficar nessas que são as principais. Aí para o presente nós temos uma doutrina chamada de fé salvífica. Né? Isso é bem claro, existe aquela fé que a gente chama fé da obra criadora, fé nas coisas dessa vida, quer dizer, eu creio, tem alguns que creem que vão ganhar na loteria, vão fazer uma fezinha, né? Então tem a fé para essa vida e tem a fé da salvação. A fé da obra salvadora, a fé salvífica. É aquela fé que vai me levar para morar na eternidade com Deus. Ok? Efésios 2:8. Efésios 2:8. Deixa eu apagar aqui, depois eu boto o futuro. E talvez não caiba. Nós temos aqui também uma doutrina relacionada com a doutrina de salvação, chamada de arrependimento. Que nós temos um texto base, Marcos 1:14-15. Marcos 1:14-15. Arrependei-vos, raça de víboras. Olha que coisa linda. Aí eu tenho uma outra doutrina também chamada de confissão. Olha que interessante, ó. Doutrina do pecado desde lá da criação. Expiação antes da fundação do mundo. Redenção antes da fundação do mundo. Propiciação antes da fundação do mundo. Aí doutrinas presentes. Fé, eu preciso de fé para ser salvo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar os meus pecados. Romanos 10:9-10. Eu preciso confessar Jesus Cristo como meu Salvador. Romanos 10:9-10. Outra doutrina. Doutrina de perdão de pecados. Perdão. Doutrinas relacionadas com a salvação. Que se você pegar a nossa declaração de fé, elas estarão lá esboçadas também. Então, nós temos aqui Colossenses 3:13. É isso? Colossenses 3:13. Como? Está escrito em aramaico, aqui nas minhas anotações. Vamos abrir para ver se é isso mesmo. Colossenses 3:13. Isso aqui é o do perdão, né? É isso mesmo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo aqui falou a oração do Pai Nosso, né? Porque perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Ou seja, nos perdoa porque nós perdoamos. Coisa linda sobre essa doutrina do perdão. Existem dois tipos de pecados que não têm perdão. Talvez você tenha aprendido que só existe um, mas tem dois, preste atenção. Um é aquele que é chamado de abominação. Quando você comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuindo obras do diabo à operação do Espírito. Quando você vê alguma operação que parece sobrenatural, você fala, isso aí é o diabo, mas na verdade é o Espírito Santo que está fazendo. Aí você está blasfemando, este pecado não tem perdão. O outro pecado que não tem perdão, que talvez você não saiba, mas é muito importante, se você ler Mateus 6, logo em seguida a oração do Pai Nosso, você vai descobrir ele. É assim, pecado não confessado não tem perdão. Então se você pecou e não confessou com o coração quebrantado, arrependido e sincero, você não vai ter perdão. Então quando você blasfema contra o Espírito Santo, quando você peca e não pede perdão, são os dois pecados que não têm perdão. Então nunca deixe de pedir perdão. Glória a Deus. Vamos lá. Temos também a doutrina chamada de regeneração. Lembra da cruz? Aquela que é a parte de Deus e aquela que é a parte do homem. Ok? Regeneração. A regeneração está em João 3... Regeneração. Mais linda aqui. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro
1, 3, né? Nós temos a doutrina que nós chamamos de novo nascimento. Ó, novo nascimento. Aí sim, aí está em João 3,5. É necessário nascer da água e do Espírito. Nós temos também a doutrina muito importante chamada de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que ela está em 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Ô glória! Nós temos também uma doutrina chamada de justificação. E eu paro por aqui. Doutrinas do presente, doutrinas do passado, doutrinas que nós temos que viver todas. Todas no nosso presente, no presente da nossa vida, para nós podermos desfrutar da doutrina do, aquilo que nós chamamos, eu vou escrever aqui, ó, futuro. E esse texto eu vou ler, né? Doutrina do futuro. Por que que eu vou ler? Que chama-se glorificação. Glorificação. Quando nós tivermos os nossos corpos transformados, glorificados, aí sim nós vamos ter a nossa salvação completa. Então são doutrinas de apoio relacionadas com a salvação. Aí lá em Romanos 8,30, diz assim, ó. Esse texto, Romanos 8,30, serve para justificação e para glorificação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Doutrina da justificação, ok? E aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós vivemos hoje um pouquinho do que nós iremos desfrutar no amanhã. Então, por exemplo, nós temos 3 formas de santificação e de justificação. Nós temos aquela santificação que é aquela que nós chamamos de posicional. Quando eu aceito a Cristo e o Espírito Santo vem habitar em mim, eu me torno santo. Ok? Começa aquele processo. Aí durante a minha caminhada, né, eu vou orando, jejuando, vou me libertando dos pecados, né? Então, aquela santificação inicial eu recebo quando eu aceito a Jesus. A justificação também. Porém, conforme eu vou caminhando na fé, andando em espírito, eu vou sendo santificado, né? Aquele que está sujo, suje-se mais, e aquele que está santo, santifique-se mais. Então, a santificação e a justificação também é um processo contínuo, enquanto nós estivermos aqui na terra. E a santificação e a justificação, elas vão se completar, alcançar a perfeição no futuro, no amanhã. E assim é a doutrina da salvação. Eu recebo a salvação pela fé, lá no passado, quando eu creio em Jesus. No presente, eu vou caminhando na presença de Deus. E essa salvação ela vai sendo trabalhada como um processo na minha vida. E ela vai se cumprir, se aperfeiçoar, ser completa, ter plenitude, quando eu for arrebatado por Deus. Ok? Então é um processo. Então essas são as principais. E eu vou correr aqui, né? Ainda tem mais 2 páginas aqui para a gente trabalhar. Então rapidamente. E essas são as doutrinas de apoio da salvação. Agora nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos escreve em suas epístolas sobre salvação. Olha que interessante, Paulão fala para nós, ó. Eu vou desenhar um triângulo, vou desenhar outro. Por quê? Porque existem 6 pontas, que por um acaso também é a estrela de Davi. Ok? Então, ó, Paulo nos ensina uma doutrina chamada de graça. Graça, ó. Doutrina da graça. Esses 7 aspectos que eu vou falar agora compõem a doutrina da salvação. E é muito importante você saber isso. Lá em Gálatas 2, ó, Gálatas 2:16, nós vemos sobre a graça. Aí nós temos também uma doutrina que está dentro da de salvação chamada de adoção. Ok? Que está em Gálatas 4:5. Nós temos também aquilo que podemos chamar de
restaurar a nossa semelhança. Ó, restauração. Restaurar a semelhança. Semelhança para ele estar restaurando porque ela se perdeu. Romanos 8, 29. Isso aqui é a doutrina de salvação, hein? Tem que ter muito bem claro isso para você. Nós temos também a justificação pela ressurreição. Nós somos justificados pela ressurreição de Cristo. Nós somos perdoados pela sua morte, pelo seu sangue derramado. Nós somos justificados pela sua redenção, feita pelo poder de Deus. Então é justificação pela ressurreição. Isso está em Romanos 4, 25. Ok? Mais um aspecto, chama de reconciliação. Reconciliação, que está em Romanos 5, 11. Romanos 5, 11. E nós temos algo que é muito importante. Lembra que eu falei no começo que existem pequenas frases, heresias, que entram ali no meio do ensino bíblico, né, que dentro de um contexto grande elas são tão pequenininhas, mas elas têm um impacto terrível. Existem algumas denominações que dizem que o que garante a salvação de suas almas, ou seja, a salvação para essas pessoas, não é Jesus, não é a pessoa Jesus. A salvação chama-se guardar um dos elementos da lei moral de Deus. Especificamente um. Por exemplo, tem alguns que dizem que só serão salvos se guardarem o sábado. Ou seja, o selo, a garantia da salvação é guardar o sábado. Mas na minha Bíblia, salvação é Jesus. Na minha Bíblia, o selo que garante a minha salvação está escrito em 2 Coríntios, esse eu vou ler. Está escrito em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22. Essa eu vou ler porque derruba heresias. Então vamos lá. Cadê? 2 Coríntios. A verdade tem que ser dita. 2 Coríntios 1, 22. Preste atenção. Jesus é a salvação. E o selo que garante a salvação das nossas almas é 2 Coríntios 1, 22, que diz assim, ó. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo que garante a nossa salvação chama-se Espírito Santo e não é guardar um dia nem dois. Por isso que em Gálatas Paulo fala, guardai dias, semanas, meses, anos. Não é um dia, são todos os dias até a volta de Jesus Cristo. Então, o selo que garante a nossa salvação, que está dentro desse contexto da doutrina da salvação, chama-se Espírito Santo de Deus. Ok? E nós temos também uma outra doutrina. Filipenses 3:21, o ensino que compõe essa doutrina da salvação. 3:21, que diz assim, ó. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse aqui é o que fecha a doutrina da salvação, que eu chamo de plenitude. Plenitude, quando nós teremos os nossos corpos transformados. Então é Filipenses 3:21. Por isso que não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Porque eu fui alcançado pela graça, criei em Jesus Cristo pela fé, recebi a salvação. Porém, se eu não me reconciliar com Deus, se eu continuar pecando, se eu entristecer o Espírito Santo, se eu não for restaurado à semelhança de Cristo, se eu não for santo como Ele é santo, se eu não for imitador de Cristo, se eu não for conhecido como filho de Deus por adoção, e se eu não dizer Abba Pai,
né? Se eu não crer que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, que é um dos ataques do diabo contra a doutrina da redenção, se eu não tiver o selo do Espírito Santo, eu não terei o selo da salvação, a sua plenitude, que é o meu corpo transformado para ir morar eternamente com Deus. Então temos que tomar muito cuidado. Então, o que eu preciso fazer para ter salvação? Crer em Jesus Cristo, abrir sua boquinha e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É simples. Jesus diz, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Porém, o crer, ele necessita de uma atitude. E lá em Romanos 10:10 diz que, se com a minha boca eu confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu alcanço essa salvação que vai ser desenvolvida num processo. Ok? Não é que nem o ladrão na cruz, que reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus Cristo era rei, que falou, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Então quer dizer que ele reconheceu que Cristo era rei, que Cristo tinha poder para lembrar dele mesmo morto. Ele reconheceu que era pecador, miserável, que o amor de Deus não podia estar sobre ele, porque ele era pecador. Mas ele falou com Cristo, ele falou com Deus, alcançou a salvação, mas ele não teve tempo para o processo de salvação se desenvolver na vida dele. Ele morreu e foi salvo. Aqueles que morrem em Cristo. Agora nós que estamos em vida, que temos tempo para desenvolver essa salvação em nós, se nós não o fizermos, nós seremos condenados. E agora, para a gente ficar bem claro, 3 círculos. Corpo, alma e espírito humano. EH, espírito humano, ok? Corpo, alma e espírito. Quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, preste atenção, quando eles pecaram, algumas coisas aconteceram. Eles ficaram sujeitos à ação. Então existem 5 itens que ocorreram quando eles pecaram, tá? Eu vou correr aqui um pouco. O primeiro item, né? A terra foi amaldiçoada. A terra perdeu a sua força. Segundo item, eles começaram a sofrer dores. O seu corpo começou a estar sujeito a enfermidades. Eles passaram a estar sujeito à morte. Ok? O que aconteceu? Eles tiveram que demandar grandes esforços para conseguir as coisas. Então eles tiveram que se esforçar. A terra perdeu a sua força, né? Eles estariam agora sujeitos a sofrimento, sujeitos à morte e a todas as consequências do pecado, com doenças e enfermidades. Isso por causa da depravação do pecado, que gera culpa, que gera medo, que afasta o homem de Deus. Isso aconteceu lá no Éden, e todo ser humano herda essa natureza pecaminosa, doutrina da queda. Ok? Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, por isso que nós precisamos de Cristo, a salvação, Jesus, para que o Espírito Santo domine sobre a nossa natureza pecaminosa, nos aperfeiçoando até que a cabeça da serpente, até que a natureza pecaminosa seja esmagada, destruída, e nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Então nós temos corpo, alma e espírito. O corpo está sujeito às enfermidades, às consequências do pecado. A alma está sujeita à consequência do pecado, doenças da alma, depressão, raízes de amargura, culpas, não conseguir perdoar. E a nossa alma é eterna, então também está sujeita à condenação eterna, ao inferno. Isso porque Adão e Eva pecaram lá atrás. O nosso espírito humano também está sujeito às consequências do pecado e do mal. Quando um espírito demoníaco possui uma pessoa, a possessão começa aqui no espírito do homem. Chega ao ponto de influenciar seus pensamentos, né? Vai influenciando a sua forma de agir, porém pode chegar num processo de possessão total, onde o espírito demoníaco, ele possui a alma e o corpo. A pessoa perde os sentidos e começa
a agir de acordo com a possessão demoníaca. Ok? Então, por causa da queda, do pecado de Adão e Eva, lá do pecado original, todo o nosso corpo, alma e espírito estão sujeitos ao jugo do pecado. Aí Jesus falou assim: o meu jugo é leve. Aleluia, o meu jugo é suave. Porque o Espírito Santo de Deus se relaciona com o homem através do Espírito do homem. Só que o Espírito Santo, ele não possui, não tira os sentidos da alma. Ele não possui o corpo, não faz nós perdermos o controle. Pelo contrário, a ação do Espírito Santo que vem habitar no nosso espírito, quando nós alcançamos a salvação de Jesus Cristo, é de trazer cura para a nossa alma, é de trazer cura para as enfermidades do nosso corpo, aleluia. Ele age diferente, então ele vem e começa a travar uma batalha, o que Paulo fala lá em Gálatas. Quando ele fala do filho da carne, do filho da promessa, ele fala assim que o Espírito de Deus, o Espírito Santo e a natureza carnal e a carne estão em constante luta. E essa luta só vai acabar quando chegar a plenitude da salvação. Quando a cabeça da serpente, a natureza pecaminosa que existe em nós, foi esmagada. Aleluia, glória a Deus. Tá? Então é a atuação da salvação. A salvação, Jesus Cristo, é para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Ela é completa em nós. Mas para isso é necessário ter fé. Aleluia. Agora eu vou citar para vocês alguns dos benefícios da salvação. Por que eu quero Jesus? Por que eu tenho que crer que o amanhã existe? O que isso vai me trazer de bem? Presta atenção. Eu vou citar aqui dois benefícios, ou melhor, dois tipos de benefícios, um futuro e um presente. Dentro do presente vão ter vários itens. Então, por exemplo, um benefício futuro da salvação é a salvação da nossa alma do inferno. João 3,17. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, um benefício futuro é a salvação da nossa alma da condenação eterna. Benefícios presentes. Colossenses 1,13. Libertação do poder do pecado e do poder das trevas. O pecado, o poder, o reino das trevas, não terá mais poder sobre o meu espírito, nem sobre a minha alma e nem sobre o meu corpo. Ok? Colossenses 1,13. Outro benefício futuro da salvação: experimentar a redenção de Cristo. 1 Pedro 1,18 e 19. Experimentar um pouquinho daquilo que é do futuro. Aleluia. Outro item. Deus, benefício futuro da salvação. Deus nos dá poder para cuidar da criação. Romanos 8,22. Deus nos permite, através da salvação, andar em espírito. Romanos 8,1. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos permite nascer de novo. Esse é um benefício presente. João 3,5. Ele nos permite participar da ressurreição. Colossenses 3,1. Então hoje eu já participo pela fé daquilo que vai acontecer amanhã. Olha que coisa maravilhosa. E esses todos os benefícios que a salvação nos traz, é para nós agirmos, é para nós termos atitude, para nós influenciarmos positivamente este mundo, para ganharmos este mundo para Cristo. Ok? Antigamente havia um conceito na igreja que vem sendo carregado durante toda a história da igreja. Esse conceito ele se baseia em 3 aspectos. Primeiro, fuga do mundo. Ou seja, para eu ser salvo, para eu ser santo, para eu ter todos os benefícios da salvação, eu tenho que fugir do mundo. Aí isso aconteceu ali na história da Idade Média de uma forma tão profunda que homens, para fugir do mundo, eles se escondem em mosteiros. E existem pessoas hoje nos nossos dias que acham que para ser santos, que para ter a salvação elas têm que continuar fugindo do mundo. Ela não se esconde mais em mosteiros, mas ela vive numa vidinha escondida. E Paulo fala: vós não podeis sair do mundo. Mas o mundo não pode entrar em vós, é diferente. Então um conceito errado é a fuga do mundo. Outro conceito é desconfiança de
todas as coisas da vida. Não tem nada que presta, sendo que Deus criou todas as coisas para o homem desfrutar, usufruir. O pecado corrompeu, mas nós temos o poder da palavra de Deus para trazer vida e vida à abundância, para restaurar os propósitos originais de Deus. Mas para isso é necessário ter fé, quebrar paradigmas. Outra coisa, depreciar a criação, se essa criação não serve para nada. Para que eu vou desfrutar da criação de Deus? Então são conceitos que vêm ao decorrer da história da igreja. Ou seja, eu não posso ter nenhuma forma de lazer. Porque aí eu vou estar saciando a carne e esse é pecado. Porém, Deus diz que nós temos que cuidar dos nossos. Ele nos deu toda a criação para nós termos uma vida de qualidade na sua presença. Então, todos esses benefícios que a salvação traz é para nós usufruirmos, agirmos e influenciarmos, ganharmos o mundo para Cristo. Não foi à toa que Deus entregou Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade. Ok? Então, existe dois tipos de história. Existe aquilo que nós chamamos de micro-história, que é a história do homem. E existe uma história maior, chamada de macro-história, onde o principal protagonista é Deus. Na micro-história, o homem é o personagem principal. Mas na macro, o homem desaparece e é Deus o personagem principal. E nós precisamos, dentro da nossa micro-história, adentrar, desfrutar e viver da macro-história, deixando Deus ser o personagem principal de nossas vidas. E nós vemos ao longo de toda a Bíblia, de toda a história do homem, Deus, com a sua macro-história, intervindo na micro-história do homem, porque se Deus não intervisse, talvez tudo já tivesse acabado. Mas Deus cria, Deus cuida, Deus sustenta, Deus intervém, porque Ele quer que todos sejam salvos. Por isso que antes da fundação do mundo Ele fez uma promessa. E o tema da nossa lição, dessa primeira lição desse trimestre é uma promessa de salvação. E alguns itens que Deus interviu na história para nós finalizarmos essa aula. Primeiro, quando Ele mata um animal no Éden para cobrir o pecado de Adão e Eva. Quando Ele protege, põe uma marca em Caim. Quando Ele faz a dispersão dos povos, a confusão de línguas em Babel. No chamado de Abraão, que é a mensagem do Evangelho da salvação para todas as famílias. Um chamado para fazer parte da família de Deus. Quando nasce Isaac, na velhice de Abraão, o filho da promessa, Ele intervém na história do homem. Quando Ele levanta José no Egito para salvar a descendência de Abraão de morrer de fome em Canaã. Quando Ele liberta o povo da escravidão do Egito com prodígios, sinais e maravilhas. É a intervenção de Deus na micro-história do homem. Quando Ele faz a travessia do povo por 40 anos no deserto, dando água, dando pão para mais de 3,5 milhões de pessoas. Quando a terra prometida é conquistada, Deus intervém para que caia a muralha de Jericó, para que os inimigos sejam derrotados. Deus intervém na história do homem quando Ele levanta Davi e faz a promessa que da sua linhagem sairia ali aquele que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Ele levanta e envia profetas e juízes para intervir na história pecaminosa dos homens, fazendo com que eles se voltem para Deus. Quando Deus envia o povo para o cativeiro para acabar com a idolatria no meio do povo. Quando Ele levanta Esther lá no cativeiro para salvar a alma dos seus da destruição do inimigo. Quando Ele traz o povo de volta da Babilônia, trazendo o povo de volta para a terra para reconstruir novamente o templo. Quando Ele envia Jesus Cristo, seu Filho amado, para trazer a salvação para a humanidade, Ele intervém na história do homem, aleluia. Quando Ele envia o Espírito Santo na descida do Pentecostes. Quando Ele levanta Paulo como apóstolo dos gentios para levar a palavra, para fazer missões na igreja. Quando Ele começa a revelar Jesus Cristo na sua palavra, com revelações maravilhosas.
Quando ele faz a promessa de arrebatar a igreja, ele irá intervir na história da humanidade. Quando ele criar novos céus e nova terra, ele vai intervir na história, na micro-história do homem, para que o homem salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus possa viver definitivamente, saindo da sua micro-história e viver na macro-história de Deus por toda a eternidade. Esta é a promessa de salvação, o tema da nossa primeira aula desse trimestre. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.